Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai analisar o 5º episódio da 2ª temporada de Mistérios Sem Solução, A Mulher do Lago. E a gente sabe que a Black Friday, ela desperta o melhor e o pior de nós. Porque começa aquela selvageria, como se todo mundo fosse mega rico e cartão de crédito pra tudo que é lado. Mas pra você aproveitar de verdade essa Black Friday, antes de começar aquela loucura e aquela selvageria, se pergunte: será que isso que eu tô vendo é uma oferta mesmo? Será que eu tô sendo enganado por aquelas promoções falsas da Black Friday? E pra você não se preocupar com nada disso, a nossa grande dica é sempre acessar o Promobit, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Assim você garante que você não vai perder nenhuma oferta daquele item que você está querendo comprar e o melhor de tudo, você vai ter a certeza de que é super seguro. Todas as ofertas veiculadas pela comunidade do Promobit, elas são sempre verificadas por uma equipe, o que deixa a gente com a tranquilidade de que está de fato numa oferta real de verdade. E o link para vocês acessarem o Promobit está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mistério Sem Solução é uma série lá dos anos 80 que a Netflix trouxe novos episódios desde julho desse ano. E cada episódio conta um mistério, como o próprio nome da série diz, não tem solução. Os casos continuam sendo investigados porque a polícia ainda não conseguiu pegar o culpado ou a culpada. People die all the time. E quem escolheu o caso de hoje foram vocês. A gente fez várias enquetes em todas as nossas redes, tanto na comunidade aqui no YouTube, quanto no Instagram e no Twitter. Se você não segue a gente, já aproveita para seguir a gente por lá também. E o vencedor, grande vencedor de todas as redes, foi esse episódio 5º da 2ª temporada, A Mulher do Lago. We just had no idea where she could be. A Joanne, ela era uma mulher divorciada de 55 anos que vivia em Grosse Pointe, no subúrbio de Michigan, Detroit, com seus 3 filhos. A Michelle, a Kelly e o Michael. A Joanne, ela era católica fervorosa e no dia 12 de janeiro de 2010 ela foi para a igreja por volta das 7 horas da noite e essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Infelizmente, por volta das 10 horas da noite, a polícia encontrou seu carro lá no escuro e o que chamou muita atenção foi que a bolsa da Joanne estava dentro do carro. Então, como a bolsa estava dentro do carro, mas a Joanne tinha sumido, a polícia já foi até a casa dela, onde a sua filha Michelle abriu a porta e perguntou para Michelle se a mãe dela tinha desaparecido. A Michelle e a Kelly, elas ficaram desesperadas porque elas achavam estranho que a mãe não estivesse na igreja. Afinal de contas, a missa já teria terminado, mas elas estavam ali esperando a mãe chegar em algum momento. E nessa hora elas pegaram o telefone para avisar pro tio delas, o John, que era o irmão mais próximo da Joanne. E todo mundo se dirigiu para a cena do desaparecimento, onde quando viram realmente que a bolsa dela estava no carro, se desesperaram. E como é que estava ali a cena? A polícia, ela viu que próximo ao carro, na região onde o carro estava estacionado, tinham várias marcas de pegada. E quando chegava ali perto da ribanceira do rio, porque tinha um desnível até a margem da lagoa, as pegadas, em vez de ser de pés, passavam a ser de mão e de bumbum. Sabe quando você vai tentando deslizar até o local? Porque naquela época, em janeiro, nos Estados Unidos e Michigan, tava nevando pra caramba. Então, os policiais conseguiram ver nitidamente essas marcas de pegada de bumbum, né? Tanto de bumbum quanto de mão. Não tinha nenhuma pegada voltando. Então eles presumiram que a Joanne estava dentro da água. A gente vê lá na série da Netflix que os policiais procuraram demais. Eles botaram mergulhadores na água, tinham barcos, tinha helicóptero, tudo que era possível para ajudar nessa busca pela Joanne. Porque a água, gente, ela tava tipo grau negativo, tava congelante. Então, para encontrar a Joanne com vida, eles tinham que se mover rápido. Só que, infelizmente, o corpo da Joanne só foi encontrado 70 dias depois. Ele foi encontrado nas Ilhas Boblow, na fronteira com o Canadá, a 56 quilômetros de onde a Joanne havia desaparecido. A polícia reportou a morte da Joanne como um suicídio. Mas será que foi isso mesmo? Por que era muito estranho a Joanne ter cometido suicídio? De acordo com as filhas e com as amigas da Joanne, que aparecem também no documentário, a Joanne estava super feliz e pra cima. Ela não estava demonstrando aparentar alguém que estava prestes a se
matar. Inclusive, uma das amigas que testemunha lá no documentário da Netflix, ela fala que a Joanne tinha falado com ela dias antes do desaparecimento e falando: Ah, a gente se vê depois, até logo. como se elas ainda fossem se ver. Além disso, a Joanne, como a gente já falou, era católica fervorosa. Para a religião católica, o suicídio, ele é um pecado. Então já existe esse peso, essa culpa para cometer o ato de suicídio. Seria um pouco estranho que ela teria feito isso. Uma outra coisa bastante curiosa é que a Joanne, ela abasteceu o carro antes de ir para a igreja. E a gente sabe disso porque o recepcionista lá do posto de gasolina, ele era colega da Joanne, que a Joanne sempre abastecia nesse posto. Então, como ele conhecia a Joanne, ele se lembra muito bem que nesse dia ela encheu o tanque lá. E, gente, quem é que tá prestes a se matar, pensa em encher o tanque. Se você vai se matar, você não vai encher o tanque do seu carro, carregar seu celular ou fazer qualquer outra coisa, porque nada disso mais vai importar. Lógico, todas essas coisas, elas não querem dizer com absoluta certeza que a pessoa não cometeria suicídio, mas é um pouco estranho. Uma outra coisa é que para ela cometer suicídio se afogando naquele lago, ela tinha que andar muito, porque a margem onde ela estava nesse lago, ela era muito rasa. Você conseguia, de tão rasa da calçada, ver o fundo do lago com muita facilidade. Então, assim, existem formas mais fáceis de você se matar se você realmente quer se matar. Aí, para fazer isso, você vai se dar o trabalho de encher o seu tanque, entrar num lago com uma água super congelante e caminhar até chegar em um pé suficiente, uma profundidade suficiente para você se afogar lá dentro. E uma outra coisa que mostra na série que eu acho esquisitíssimo e que para mim é uma das maiores provas de que ela não se matou é uma das testemunhas que é vista lá na igreja. Depois que a missa tinha acabado, essa testemunha, ela estava lá dentro da igreja e ela ouviu um barulho de alarme de carro. E ela disse que ela ficou um pouco assustada quando ouviu o barulho. Então ela deu uma esperada, o barulho parou e ela saiu da igreja para dar uma olhada que carro era esse. Ela disse que quando ela viu, não tinha carro nenhum ali. Só que isso aconteceu, como eu falei, depois da missa. E a Joanne foi vista dentro dessa missa. Então assim, qual é a lógica? Se isso realmente foi um suicídio, ela não saiu diretamente da missa e foi se afogar no lago. Não, ela saiu da missa, pegou o carro dela, por algum motivo o alarme do carro soou, ela deu uma volta com o carro no quarteirão, sabe-se lá por quê, estacionou o carro em um lugar mais ou menos parecido com o qual inicialmente o carro estava estacionado, e aí ela resolveu entrar no lago? Por que ela deu essa volta? Se ela já estava tão inclinada a cometer suicídio, qual foi o do último passeio do carro? É o último adeus? Pra mim, mais estranho do que a volta do carro e o motivo pelo qual ela teria dado essa volta é o alarme tocar. Por que esse alarme tocou no carro da Joanne? E se você tá gostando desse vídeo e curte True Crime, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e assinar o sininho de notificações, porque a gente tem vários vídeos sobre o assunto. E vamos lá, as inconsistências do caso. Tiveram algumas coisas que a série Mistério Sem Solução não mostrou, e a gente vai abordar todas elas agora. Uma das coisas que a série não mostrou, e eu não entendi muito bem porquê, é que não teve só uma testemunha naquele dia da igreja. No dia do desaparecimento da Joanne, tiveram 3 testemunhas. A primeira, como a gente falou, ouviu o alarme do carro tocar. A segunda testemunha foi uma mulher que falou que ela viu um homem com um cachecol preto pelas redondezas da igreja na noite do desaparecimento. E o mais bizarro disso é que a polícia encontrou esse cachecol na cena do desaparecimento, ali perto. E se eles encontraram esse cachecol próximo de um lugar onde uma mulher desapareceu, por que eles não deram mais importância a isso? Por que eles não investigaram mais esse tal desse homem misterioso? E mais bizarro que isso, gente, esse cachecol, em 2015, ele foi liberado como evidência do caso e foi doado, sendo que esse caso, ele ainda está em aberto. Como é que você, polícia, pega um caso que ainda não foi solucionado, que ainda está aberto, que as investigações ainda estão acontecendo e libera uma evidência que foi encontrada na cena? Pra mim isso é surreal e não tem explicação. A terceira e última testemunha é um homem chamado Paul Hawk. O Paul, ele disse que ele viu o carro da Joanne, que era um Lexus, estacionado no meio da rua, do lado de um outro carro. E ele também fala que ele viu o Tim Matuk. A gente já vai falar sobre o Tim Matuk um pouquinho mais pra frente, mas ele era um primo da Joanne que não se dava com ela e que ela tinha medo dele. Só que a gente não sabe muito bem por que a polícia não deu muita atenção pra essa testemunha. E o Paul, ele tinha muita certeza do que ele viu. Ele tinha tanta certeza que ele falou pra polícia que ele topava voluntariamente um teste do polígrafo. E eu imagino que não deve ser todo dia que a polícia recebe ofertas voluntárias pra fazer o teste do polígrafo. Mas naquele dia eles não quiseram não. Falaram, não, a gente tá satisfeita aqui com a investigação. É suicídio, você não precisa vir não. Isso tudo que eu tô falando faz
faz o caso ficar muito esquisito pra polícia. Por que eles estavam tão afim de colocar logo esse caso como suicídio? Eles estavam recebendo tantas pistas de testemunhas e não estavam fazendo questão nenhuma de investigar nenhuma delas. Mas pra mim, eu acho que uma das maiores inconsistências desse caso, as outras eu já vou falar pra vocês, tá nas chaves reserva. A Netflix também não quis mostrar isso, mas numa entrevista pro jornal local Local 4 News, a Michelle, a filha da Joanne, falou que 6 semanas antes do desaparecimento da sua mãe Joanne, as chaves do carro reserva que a Joanne tinha sumiram da casa. Até aí tudo bem. Estranho, mas tudo bem, ela pode ter perdido essas chaves. Agora, o que é inexplicável é que ninguém sabe dizer como, por quê ou quando, mas essa chave reserva do carro apareceu na delegacia. Brotou do nada, lá na sala das evidências tinha uma chave reserva. E se você já tá achando isso esquisitíssimo, se prepara, porque agora fica ainda mais estranho. Essa chave brotou do nada na delegacia no dia seguinte ao desaparecimento da Joanne. E uma coisa que eu ainda não contei pra vocês sobre o corpo, que só foi encontrado 70 dias depois do desaparecimento, é que no corpo da Joanne, dentro da jaqueta, tava a chave do carro Lexus. Ou seja, se essa chave brotou na delegacia no dia 13 de janeiro e o corpo da Joanne, que estava portando a chave do carro, só apareceu lá em março, 70 dias depois do desaparecimento, essa chave que surgiu na delegacia só pode ser a tal chave perdida. A chave reserva que sumiu do nada da casa da Joanne. Gente, sério, com tudo isso, como a polícia acha que é suicídio? Comenta aqui embaixo a sua teoria sobre essa chave reserva que brotou do nada lá na delegacia. E como esse caso estava super esquisito, as filhas da Joanne resolveram contratar um investigador particular para ajudar no caso. Elas chamaram o Salvatore Rastrelli, que é um ex-policial que trabalhou na polícia por 25 anos. E assim que ele assumiu, ele viu que a polícia fez uma péssima condução do caso. Primeiro de tudo, ele observou que lá na cena do crime, que a polícia tratou desde sempre como um suicídio, a polícia não fez uma foto em 90 graus das pegadas. Essa foto 90 graus, ela é muito importante porque se você tira exatamente de cima para baixo em um ângulo de 90 graus, você consegue medir o tamanho do pé da pessoa. Se você curte True Crime, você já deve ter visto fotos de pegadas com uma régua do lado. Essas fotos, elas são feitas por essa forma, de 90 graus, de cima para baixo. E a polícia sequer se preocupou em fazer isso. Uma outra coisa que ele observou é que uma mulher como a Joanne, usando o salto alto que ela tava, não ia ter conseguido ir até a margem do lago se jogar sem se estabacar no meio, porque era um desnível bem íngreme. E como a gente falou, tava nevando. Tinha muita neve, o que torna o processo mais escorregadio. Só que apesar de concordar com o Salvatore em muita coisa, essa parte eu já não acho que é estranho, porque como a polícia, e a gente consegue também ver pelas fotos, nessa parte do desnível, a Joanne não tava andando. Ela tinha sentado para se apoiar, né, com o bumbum e com as mãos ir em direção à margem do rio. Um outro absurdo que o Salvatore denuncia: as impressões digitais de dentro do carro da Joanne, elas não foram colhidas corretamente. Isso porque quando a superfície ela é de couro ou de vinil, você não pode só jogar aquele pozinho e ficar com aquele pincelzinho pincelando para procurar as impressões digitais. Porque tanto no vinil quanto no couro, esse pozinho meio que não fica, não dá liga, digamos assim. E o banco do Lexus da Joanne, ele era de couro. Então, nesse caso do carro da Joanne, pro Salvatore, os policiais, eles tinham que ter defumado o carro utilizando uma cola específica, que aí sim, depois eles iriam conseguir usar o pozinho e catar as impressões digitais. Além disso, o Salvatore criticou muito o fato de não ter tido colheita de DNA no carro da Joanne. E o Dan Jensen, que era o chefe da polícia lá de Grosse Pointe, que inclusive a gente vê no documentário dando entrevista pra imprensa, ele disse que de fato não. Eles não quiseram colher o DNA porque eles achavam que não havia indícios o suficiente do cometimento de um crime que justificasse a checagem de DNA. Gente, como assim? Uma mulher desaparece, testemunhas falam que viram um outro carro perto do carro dela, viram um homem com um cachecol preto, ouviram um alarme do carro e o carro dela não estava mais lá e depois ele aparece de novo no local. E isso não é indício suficiente para colher DNA do carro? Uma outra coisa que o Rastrelli fala é que não tem como ter sido suicídio, porque para ele, o corpo da Joanne, ele foi jogado no rio muito mais perto do local das Ilhas Boblo, onde ele foi encontrado, do que 56 quilômetros atrás, lá onde o carro dela estava estacionado. Isso porque o corpo, ele não aparentava, não tinha uma aparência de quem estava à deriva no
rio, sofrendo os estragos da correnteza por 70 dias. Os sapatos dela continuavam intactos, ela continuava mais ou menos inteirinha. E além disso, de acordo com Salvatore, não é possível que ninguém tivesse avistado, com tanto de barco que tem naquele rio, um corpo boiando por 70 dias. Para ele foi jogado próximo às Ilhas Boblo bem depois. Uma outra coisa esquisita sobre esse caso é que a Joanne, a causa da morte dela, foi reportada pelos legistas como um afogamento a seco. O afogamento a seco, ele também é chamado de afogamento secundário, e ele acontece quando não há água nos pulmões da vítima. Ele é chamado de secundário porque normalmente a gente tem que tomar muito cuidado com alguém que teve um quase afogamento. Uma pessoa que tem uma experiência de quase afogamento, se nas horas subsequentes, se no dia subsequente, ela apresentar febre, falta de ar, tosse, dor para respirar, ela precisa procurar uma emergência porque ela pode estar apresentando esse quadro de afogamento a seco, que é quando as vias aéreas elas começam a ficar um pouco infeccionadas em decorrência desse quase afogamento. Se você é médico e sabe explicar melhor esse processo, você deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, de novo, uma mulher vai se matar no rio e aí não tem água nos pulmões dela, ela morreu por afogamento, mas a seco. Novamente, isso causa bastante estranheza. Também em uma entrevista à Local 4 News, um historiador e investigador chamado Scott Bernstein, ele disse que ouviu de fontes que a Joanne, nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, ela teve uma reunião com agentes da FBI e com agentes da Procuradoria dos Estados Unidos. Eu tentei checar que fontes foram essas, quem falou isso pra ele, mas eu não encontrei. E lembra que eu falei que eu tinha achado algumas coisas mais bizarras desse caso? Vou falar as últimas pra vocês agora. Lembra que eu falei que a Joanne tinha abastecido o carro momentos antes de desaparecer? Não fica claro no documentário se ela tinha enchido o tanque. Mas vamos partir do pressuposto que ela tem enchido, porque é estranho você abastecer o seu carro, você se dá o trabalho de abastecer o seu carro, você mora no subúrbio, o que significa que você tem dinheiro e você não enche o seu tanque. Partindo do pressuposto que a Joanne encheu o tanque e ela saiu de lá e foi direto para a igreja, a gente já tem aí essa distância posto de gasolina igreja. Quando o carro dela foi encontrado pelo policial às 10 horas da noite, ninguém pensou em olhar no visor a quantidade de gasolina que já tinha sido consumida e aí calcular quanto que esse carro andou até ser encontrado? Porque se ele ainda tivesse praticamente cheio o tanque inteiro, isso poderia apresentar uma certa inconsistência com o depoimento daquela testemunha que ouviu o alarme tocando e viu que não tinha mais carro nenhum ali parado. Agora, se ela encheu o tanque e o carro, quando foi encontrado horas depois, estava, por exemplo, sei lá, com o tanque na metade, gente, isso significa que deram a maior volta com o carro dela antes dele ser encontrado horas depois. Então, assim, ninguém pensou em ver o tanque de gasolina da mulher e calcular quanto de gasolina esse carro consumiu? Uma outra coisa que eu acho que eles deviam ter analisado, Mas aí eu também não sei com quem, se eles pegariam voluntários ou sei lá o quê. era ver o quanto de tempo uma pessoa consegue sobreviver andando naquelas águas super geladas para ver se a Joanne de fato teria condições de se afogar naquele rio antes de morrer de hipotermia, porque onde ela tava era bem rasinho, mas a água tava grau negativo. Então, se a gente testa essa hipótese, já dá para saber se ela conseguiu de fato cometer suicídio por afogamento ou se a pessoa morresse antes. Aí parece que estamos lidando com um crime, não é mesmo? E se foi assassinato mesmo, quem poderia ser o responsável? A gente foi apresentado na série a 3 suspeitos. O primeiro é o pai da Michelle, da Kelly, do Michael e ex-marido da Joanne. A própria filha Michelle falou que quando eles se divorciaram, eles brigavam pra caramba e que a mãe demorou 25 anos pra sair desse relacionamento abusivo. E quando finalmente saiu, o pai não ficou nada feliz. Ele não aceitou muito bem o divórcio. Então, inicialmente, a Michelle achou que podia ser ele, mas logo depois ela falou que não, que ela ficou convencida de que não teria sido o pai. O segundo suspeito é o irmão da Joanne, o John Matuk, que apareceu bastante no documentário falando que eles eram super próximos. Ele era o irmão mais próximo que a Joanne tinha. Ele se tornou um suspeito porque ele estava devendo muito dinheiro. Lá com a crise da bolha de 2008 no mercado imobiliário dos Estados Unidos, ele ficou endividado pra caramba e ele estava devendo dinheiro para pessoas perigosas e poderosas. E aí até ele mesmo fala que uma das hipóteses era que essas pessoas teriam matado a irmã para se vingar dele. Agora, o suspeito mais estranho, digamos assim, é o primo da Joanne, o Tim Matuk. De acordo com as filhas Michelle e Kelly, a Joanne tinha muito medo do primo e tinha recebido uma ligação dele e estava falando com ele
ele aos berros que não queria mais saber dele, nunca mais ver ele pela frente. Ela já tinha falado algumas vezes desse medo. Em uma das entrevistas, a Michelle falou inclusive que a Joanne tinha dito que não ia na polícia pedir ajuda porque o Tim, ele tinha contatos na polícia. Mas qual seria a motivação do Tim? Com a morte da mãe da Joanne e a avó da Kelly e da Michelle, a família inteira começou a brigar pela herança. Vários processos começaram a surgir, porque a herança dela não era pouca. Por causa disso, começaram esses desentendimentos bizarros entre Joanne e Tim. Além disso, Tim e John se odiavam. E como John e a Joanne eram muito próximos, era como se o ódio do Tim tivesse sido transferido para Joanne. E para finalizar esse vídeo, gente, eu vou aqui abrir um parênteses para falar sobre os comentários do Reddit. Porque os fãs dessa série lá no Reddit, eles ficaram loucos, enlouquecidos no fórum, falando que eles descobriram quem matou. E para eles, quem matou foi o John Matuk, o irmão da Joanne. Agora, o que eu achei bem estranho foram os argumentos das pessoas para falar que foi o John. Primeiro, o pessoal achou muito esquisito o John falar: Ah não, ela é minha irmã favorita. e em determinado momento do documentário, ele fala: Pô, eu tava devendo dinheiro pra essas pessoas. Se elas mataram a minha irmã, eu não posso fazer nada. e acharam que ele foi de irmão fofo que pensa na irmã, que fica triste, pra um cara muito frio que fala, tipo, se ela morreu eu não posso fazer nada. Só que assim, as pessoas se comportam de formas estranhas quando acontece algum tipo de tragédia. Cada um tem a sua forma de viver o luto, né? Pra mim isso não quer dizer absolutamente nada. Foi um pouco sem noção, mas não quer dizer muita coisa. Uma outra coisa que as pessoas falaram foi porque ele estava muito frio nas cenas que ele ficou jogando sinuca no documentário. Isso eu achei a coisa mais bizarra de todas, porque, gente, quando você vai fazer um documentário, às vezes, as pessoas que estão produzindo o documentário, o documentarista, o diretor, eles sugerem alguma coisa. Porque todo documentário, ele tem uma parte de documentário, mas tem uma parte de encenação também. Porque eles querem captar o melhor ângulo para passar essa história. Então, quem vai saber se, na verdade, isso de jogar sinuca não foi uma sugestão dos próprios documentaristas? O fato dele estar respondendo umas perguntas jogando sinuca, pra mim, não quer dizer absolutamente nada. Agora, pra mim, o melhor motivo foi esse que eu vou falar agora. E se você tá curtindo esse vídeo, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. O John teria matado a Joanne porque a Michelle falou que quando o carro foi encontrado, estavam faltando o celular da Joanne e um terço de reza. E no documentário, na parte final, o John, ele mostra um terço que ele ganhou de presente da irmã. Agora, vejam vocês, para as pessoas do Reddit, o John é um gênio do crime, super arrogante, que acha que ele vai conseguir se safar, matando a irmã, roubando o terço e apresentando o terço roubado e desaparecido no documentário. Gente, será que ele seria uma pessoa tão fria, assim, tão segura de si? Comenta aqui embaixo se vocês acham que ele matou por causa disso. Pra finalizar esse vídeo, eu vou falar agora uma coisa que, pra mim, é o principal mistério envolvendo esse caso. E a prova de que eu acho que a polícia pode ter um pezinho aí. Sabe o Lexus, o carro da Joanne? Na verdade, não era da Joanne. O carro, ele estava registrado no nome da filha Michelle. Então, quando o policial, ele encontra o Lexus parado na rua, se ele vai lá conferir a placa do carro no sistema dele, ele vai ver que esse carro, ele tá no nome da Michelle. Então, como foi que ele chegou na casa da Joanne perguntando pra Michelle se a mãe dela tinha desaparecido? Se esse carro tava no nome da Michelle, era pra ele pressupor que a Michelle desapareceu e não a mãe dela. Como? Aí você pode pensar: Ah, Bu, mas a bolsa foi recuperada, pô. Então ele viu lá o documento, a identidade da Joanne. Logo foi a Joanne que desapareceu. mas, se você for conferir no documentário, e eu fui lá conferir e assistir por uma segunda vez, você vai ver que a Michelle fala que quando elas chegaram na cena do crime, quando o policial buscou elas em casa e levou elas até o carro, ela e a Kelly, o carro ainda estava fechado e a bolsa da Joanne estava dentro. Ou seja, os policiais só acessaram a bolsa da Joanne e, consequentemente, os documentos da Joanne quando a Michelle e a Kelly já estavam na cena do crime. Então, assim, realmente, como que eles sabiam, já de antemão, de primeira mão, que a desaparecida era a Joanne e não a Michelle? Como é que eles partiram desse pressuposto? Gente, pra mim, essa foi a coisa mais sombria desse caso. Mas eu quero saber pra vocês quem matou a Joanne. Ou melhor, vocês acham que foi suicídio? Deixa pra gente aqui nos comentários.
Pessoal, para garantir que vocês não vão perder nenhuma oferta da Black Friday, lembra daquela nossa dica de baixar o aplicativo do Promobit ou entrar no site. Porque lá vocês já sabem, ofertas reais e de sites seguros. O link, lógico, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou e quer apoiar o nosso trabalho, é muito simples, é só se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações. Um beijo e até a próxima!